Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Forex Raiz. Vamos para o nosso terceiro vídeo sobre introdução à análise técnica. Como eu disse nos vídeos anteriores, esses são vídeos mais para o pessoal iniciante. É uma forma de eu passar um pouco do conhecimento sobre análise técnica. E depois, mais para frente, né, depois dessa parte mais teórica, mostrar como eu opero no dia a dia. Apesar que eu já tenho os vídeos aí no canal das minhas operações diárias, né, como eu faço as minhas entradas. Então aqui é mais uma parte teórica para quem está iniciando aí na Bolsa de Valores ou no mercado Forex. Uma forma da gente passar um pouco de conhecimento. São aulas. A minha ideia não é fazer curso e ficar vendendo curso. Então é uma forma de eu ajudar para quem é iniciante, não tem condições de pagar um curso de análise técnica. E são aulas, né, mais diretas ao assunto, sem tanta enrolação e vídeos mais curtos. Porque, querendo ou não, a gente não tem muito tempo para gastar. Então, quanto mais conhecimento eu puder passar de forma mais direta, melhor. Bom, já temos o primeiro vídeo que a gente falou sobre a tendência de alta, o segundo vídeo, que é da tendência de baixa, e agora a gente vai falar da tendência lateral. Ela é tão famosa e ao mesmo tempo bem perigosa, né? Então vamos lá dar início aqui a falar sobre a tendência lateral. Então, o que vem ser a tendência lateral? Eu uso essas setas para mostrar como se fossem pernas de alta, como se fossem candles positivos, né? E as pernas de baixo com setas vermelhas, representando candles negativos, né? Então, o que vem ser essa tendência lateral? Ela é caracterizada, basicamente, por esse tipo de movimento. Então, eu tenho fundos, basicamente, na mesma altura ou próximos, tá? Assim como eu também vou ter topos na mesma altura ou próximos, ou regiões próximas, como alguns falam. Como que se caracteriza? É como se o preço, tanto na pernada de alta quanto na de baixo, ela ficasse presa dentro de um caixote. Então ele fica o preço ali batendo para cima, ele sobe, vai até a resistência do caixote, bate nele, desce até a base do caixote, que é um suporte, e ele fica nesse movimento aqui dentro preso. E apesar de eu estar caracterizando, né, tão bonitinho, né, a perna de alta, perna de baixo, perna de alta, perna de baixo, na verdade, quando você está na lateralização, você tem movimentos erráticos, dá a impressão que ele vai fazer um pivô de alta e ele rompe e vem para baixo. E monta, né, teoricamente um pivô de baixo, ele vai montar e bate para cima. São movimentos muito difíceis de serem operados. Geralmente, o ideal é você, né, então, numa pernada de alta, você tem que meio que fazer trades contra a tendência, né, primária ali, e sair vendendo quando estiver lá em cima e comprando quando tá aqui embaixo. Na teoria, é assim, mas eu vou até dar um toque para quem é iniciante, tá? A partir do momento que você identifica que o trade, que o preço, os candles estão dentro de um caixote, gente, não opere. Pelo menos para quem é iniciante. Espere, por exemplo. Vamos supor que eu esteja nessa perna aqui de alta, o preço consiga romper esse caixote, mas é um rompimento sadio, que a gente chama, né? Uma boa pernada de alta, ele vai fazer um pullback e aí você compra. Eu não gosto de fazer trades no rompimento do caixote, e você nunca sabe se vai ser um rompimento sadio ou é um rompimento falso para retornar o caixote. Eu prefiro esperar essa pernada de alta, né, dentro de um rompimento sadio do caixote, o retorno dele e uma nova compra para a tendência de alta, ok? Mas para quem é iniciante, aqui dentro, não faça trade. Vamos lá, como eu expliquei, são topos na mesma altura, assim como fundos na mesma altura, ok? Aí só para a gente ter aqui as características, né? Então eu vou estar, como eu disse, os preços vão estar presos dentro de um caixote, onde eu vou ter topos da mesma altura ou numa região da mesma altura, assim como os fundos também na mesma região. A média móvel, ela também nos ajuda a identificar a tendência, tá, lateral. Provavelmente eu vou ter uma média móvel aqui, ó, no meio dos candles, no meio dessas pernas. Opa, apertei errado. No meio dessas pernas, tá? Então toda vez que o preço está cruzando e descruzando uma média móvel que vai estar provavelmente aqui no meio,
eu tô com uma tendência lateral. É uma forma de você identificar, tá bom? Bom, basicamente foi tudo que eu expliquei aqui no que está nas características. E vamos para o gráfico agora para poder identificar aí uma tendência lateral. Então, como vocês podem ver, eu tenho uma base do caixote onde o preço, quando chega nela, ele é expelido, né? Ele é jogado ao contrário. E você vê aqui, né? Quando eu falo que não necessariamente o preço ou o candle, ele vai segurar nesse caixote. Pode ter um rompimento falso e ele retorna para dentro do caixote. Por isso que eu falo para o iniciante, cuidado com esse tipo de trade, né? Ah, eu vou vender porque ele rompeu aqui o caixote, né? Mal terminou o candle, você vê que ele rompeu, o pessoal, os compradores expeliram o preço, né? Jogando de novo para dentro do caixote. Se você tivesse comprado aqui, né? Aliás, se você tivesse vendido aqui, provavelmente você teria sido estopado. Então, evitem esse tipo de trade. E outra coisa que eu falei no slide anterior, é região, tá? Então, não necessariamente o preço vai bater aqui, é uma região de suporte, onde ele vai segurar o preço, tá bom? Mesma coisa acontece aqui na base de cima do caixote. Como eu disse no slide anterior, ó, eu tenho uma média móvel, meio que andando no meio do caixote, e aí o preço ele vai estar sempre cruzando e descruzando essa linha do caixote. Você começa a perceber que são movimentos erráticos, ele não tem um padrão de movimento. Ah, porque ele está para cima da média, eu só vou, né, nesse momento eu só posso comprar. Não, ele vai te dar uma venda. Então ele fica cruzando e descruzando a média móvel. É uma forma de você identificar aí que você está numa tendência lateral. Usando o mesmo gráfico, eu acabei até esquecendo de colocar aqui que gráfico que é, né? Eu nem lembro para falar a verdade. Mas como vocês podem ver, ó, eu tenho pernas de alta, cruzando a média móvel. Ele não monta um pivô de alta. Ele já rompe a média e faz uma perna de baixo. Não rompeu o fundo anterior. Ele fica meio que preso, ó. Monta uma perna de alta. Ah, fez pivô de baixa. Ao mesmo tempo, ele faz novamente uma perna de alta na mesma altura. Faz de conta que eu estou rompendo, né, o pivô para dar uma tendência de alta, mas não tendência de baixa, mas ele não consolida isso e volta para dentro do caixote. Por isso que eu falo para o iniciante, quando você identificar uma tendência lateral, não opere. Espera o rompimento, eu não dei continuidade aqui no gráfico, eu não sei se ele retornou uma tendência de baixa ou se ele voltou para dentro do caixote, né? Mas o ideal é deixa romper um rompimento sadio, né? Ele se distancia daquele caixote, retorna com um pullback e você pode fazer uma venda para de repente pegar essa tendência de baixo. Então, essas são as minhas dicas. Então, só para a gente retomar, a gente já viu aula 1, um vídeo específico sobre tendência de alta, aula 2, que é onde a gente tem a tendência de baixo, e a aula 3, que a gente está vendo agora, que é a lateralização. Eu vou deixar alguns cards aqui para vocês que de repente caíram direto no vídeo número 3, os cards dos vídeos anteriores para vocês poderem estudar, tá bom, pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo.